Você já foi expulso de um lugar com pedradas, cuspes e preces? Pois foi assim que deixei a vila de São Bartolomeu, com a cabeça baixa, a pele rasgada e a alma cuspida por quem dizia me amar em nome de Deus. Naquele dia, a multidão se reuniu na frente da igrejinha colonial, como se fosse missa. Mas não havia padre, nem hóstia, só ódio. Eles me cercaram com tochas, rosários e enxadas. Feiticeiro, blasfemo, amaldiçoou a nossa água. A cada grito, uma dor. A cada pedra, uma perda. A cada silêncio cúmplice, uma ferida mais funda que a da pele. Eu não gritei, não chorei, nem implorei. Só segurei o pequeno medalhão da minha mãe, ainda com cheiro de sal do mar português. Enterrei os pés na poeira vermelha daquela terra mineira e prometi: vocês vão rezar de novo neste chão, mas não sabem o que tem debaixo dele. Se você quer saber como um homem simples, sem lar nem nome forte, enterrou um segredo que poderia comprar a alma da própria igreja, fique aqui comigo, porque essa história não é só sobre vingança. É sobre o que as pessoas fazem por fé ou por ganância. E se você se revolta quando vê um inocente sendo esmagado por mentiras, curte esse vídeo agora, porque o que você vai ouvir é tão real quanto a terra que eu revolvi com as próprias mãos. Meu nome é Duarte Taveira. Vim de Leiria, Portugal, com uma trouxa de pano e o mapa da esperança. Cheguei em Minas em 1940, fugido da fome e da herança de um pai bêbado. Achei que encontraria paz naquela vila cercada por montanhas e promessas. E por um tempo, encontrei. Era pedreiro, construtor. Fiz o altar da igreja, levantei as primeiras casas de barro, cavei o poço mais fundo da vila. Me chamavam de o homem da mão justa. Fui respeitado, fui amado. Tive uma esposa que me dava pão com café e olhos com silêncio. Mas tudo isso ruiu numa manhã de procissão. Um menino caiu no poço, o único que eu mesmo construí. Morreu afogado. O povo enlouqueceu. Diziam que era castigo por eu não ir mais à missa. Disseram que eu amaldiçoei o poço, que usei pedras consagradas para construir minha casa. E então, como num julgamento medieval, fui condenado no grito: vamos tirá-lo antes que caia outro filho! E tiraram. Na frente da minha mulher, que nada disse. Na frente do padre, que abençoou minha expulsão. Na frente de Deus, que ficou em silêncio. Mas o que ninguém sabia é que antes de me expulsarem, eu já tinha deixado algo enterrado no coração da vila. Algo que nem os mais santos seriam capazes de ignorar. Nem tudo que brilha atrai ganância. Às vezes, brilha só para lembrar que ainda existe esperança debaixo da lama. Eu nunca quis ser rico. Nunca sonhei com cavalos brancos ou mansões com paredes de vidro. Queria só respeito e sossego. Mas foi justamente quando perdi tudo que a terra decidiu me falar. Depois da expulsão, caminhei dias por trilhas de pedra e barro, sem rumo, com os pés sangrando. Dormi sob a sombra de um angico torto, coberto por folhas e promessas quebradas. E ali, bem ali, a enxada bateu em algo que não era pedra. Era uma pequena caixa, de ferro antigo, coberta por marcas de fogo. Dentro dela, pedaços de ouro, pequenos, mas puros, com símbolos que eu só reconheci por causa do velho livro do padre que eu ajudava a alfabetizar antes de tudo desandar. Eram vestígios da primeira corrida do ouro, escondidos séculos antes, por alguém que preferiu guardar a espada do império. Fiquei ali parado, com aquilo nas mãos, pensando: por que agora? Por que comigo? Voltei à vila escondido naquela mesma noite, como um espectro,
por entre as frestas do cemitério. E enterrei metade do que encontrei, bem embaixo do altar da igreja que eu mesmo construí. Não foi por vingança naquele momento, foi por ironia, ou talvez por justiça. Queria ver até onde iria a fé deles quando o ouro começasse a brilhar debaixo do chão sagrado. A outra metade enterrei em 3 partes, uma debaixo do poço. Sim, o mesmo que disseram ser amaldiçoado. Outra debaixo da casa do juiz da vila, que vivia me acusando de olhar torto para sua filha. E a última, no pé da figueira, onde os velhos contavam causos sobre o diabo à meia-noite. Era o meu mapa, feito com as mãos sujas de terra e os olhos cheios de desprezo contido. Nos anos que se seguiram, fui cavando minha sobrevivência com outros nomes. Trabalhei em olaria, ajudei tropeiros, limpei estábulos. Mas nunca esqueci o cheiro da poeira de São Bartolomeu, nem os olhos do padre que abençoou minha expulsão, nem o silêncio da minha mulher, que me viu ser apedrejado, sem dizer uma palavra. Enquanto isso, a vila prosperava. Construíram uma nova torre na igreja, compraram um sino vindo de Lisboa e começaram a cobrar por bancos reservados nos cultos. A fé virou negócio, e o altar sob o qual dormia meu segredo virou vitrine para a vaidade. Mas Deus não dorme, e o ouro também não. Se você está aqui comigo até agora, me conta. Você também já foi injustiçado por quem dizia ter fé? Deixe seu comentário. Talvez a sua história também precise ser ouvida, antes que seja enterrada. Não precisei voltar à vila para destruí-la. Ela fez isso sozinha. Anos se passaram. Eu já era outro homem. Ou melhor, um velho com o rosto do passado escondido sob rugas novas. Mas minhas mãos ainda sabiam onde estava cada pedaço do ouro. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde alguém também saberia. Foi numa seca braba, daquelas que racham até a alma, que tudo começou. O poço, o tal que me acusaram de amaldiçoar, secou pela primeira vez em 50 anos. Mandaram cavar, reforçar, bem dizer com água benta. Foi aí que o ferro apareceu. Um dos rapazes encontrou a primeira lasca de ouro. Pequena, mas pura. Debaixo do barro do fundo do poço, onde minha culpa foi enterrada junto com a verdade. Foi um estouro. A notícia correu feito raio entre os morros. Vieram padres, juízes, comerciantes, até gente de fora com roupas de cidade grande. E todos queriam saber de onde vinha aquele ouro. O padre, o mesmo que me condenou, mandou escavar ao redor da igreja, dizendo que buscava raízes de umidade para evitar infiltração. Mas ele sabia o que fazia. Em poucos dias, escavaram até o altar. E encontraram a caixa, a que eu mesmo deixei ali como uma ceia para os pecados. Era ouro demais para ser negado, mas também ouro velho demais para ser explicado. A vila virou um pandemônio. Disseram que era milagre, outros que era obra do diabo. Uns queriam vender, outros esconder. Uns gritavam por bênçãos, outros por armas. O ouro dividiu. E dividiu como toda verdade divide, com faca. Começaram as disputas, famílias se acusando, maridos traindo esposas por pedaços de pedra. O juiz se matou depois que descobriram um pequeno cofre enterrado sob sua sala. O segundo esconderijo que eu deixei. E foi aí que voltei, numa noite de lua fraca, como sombra em procissão. Me sentei num banco velho, com chapéu escondendo o rosto. Vi o padre pregar sobre humildade, enquanto escondia nos bolsos o brilho de sua própria condenação. A vila já não era a mesma. Era mais rica, mas menos humana.
A fé havia sido trocada por minério, as preces por contratos. E então, discretamente, deixei um envelope sob o altar. Dentro dele, um bilhete escrito com letra firme, como pedra talhada. O ouro foi meu. A igreja, minha obra. O altar, minha vingança. Rezem de novo. Mas agora, por vocês. Saí sem ser visto, mas fui sentido. Hoje, poucos sabem meu nome. E talvez seja melhor assim. Vivo num casebre velho, rodeado por livros empoeirados e um rádio que chia mais do que fala. Mas durmo em paz, porque sei o que deixei para trás e sei que cada pedra da vila carrega, em silêncio, meu nome sussurrado. A igreja de São Bartolomeu ainda está de pé, mas nunca mais foi a mesma. Depois da descoberta do ouro, o padre fugiu. A torre desabou com o tempo. Os fiéis sumiram como fumaça. E o lugar virou ponto turístico. Desses que as pessoas tiram fotos sem saber a história que pisam. Hoje dizem que o altar é amaldiçoado. Outros juram que o lugar é sagrado. A verdade? A verdade está onde sempre esteve, enterrada, esperando quem tiver coragem de escavar. Algumas noites sonho que volto à vila, que entro pela porta dos fundos, como fazia quando ainda era querido. Vejo minha mulher na janela, me oferecendo café com os olhos. Vejo os rostos daquelas crianças que me olhavam com admiração, antes de repetirem as palavras de ódio dos pais. Mas aí acordo e lembro que tudo o que construí caiu, exceto aquilo que eles nunca conseguiram tocar. Meu nome, minha memória e a justiça que fiz com as próprias mãos. Não sei se o que fiz foi certo, mas sei que foi o que sobrou para um homem como eu. Quando se tira tudo de alguém, até o silêncio vira arma. E acredite, não existe vingança mais precisa do que fazer quem te humilhou conviver com o próprio reflexo. Eles rezaram sobre o meu ouro. Batizaram crianças em cima do meu segredo. Casaram e enterraram gente em cima do chão, que eu deixei contaminado de história. E agora, com quase 90 anos, quando passo ali por perto, ninguém me reconhece. Mas eu sorrio, porque sei que ainda hoje, a cada domingo, eles se ajoelham sobre o altar e rezam de olhos fechados, sem saber que sob os pés deles, a fé deles ainda repousa sobre o pecado que eles mesmos criaram. Se você chegou até aqui, comenta. Você acha que ele fez certo? O que você teria feito no lugar de Duarte? E se histórias como essa te tocam, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também carrega silêncios pesados dentro de si.